Se você tem criança em casa, então esse vídeo é pra você. Eu sou o Dr. Paulo Lara e hoje nós vamos falar um pouco sobre obesidade infantil. Bem-vindos ao canal Medicina Motivacional. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo e dá um joinha no nosso vídeo. Nós já vamos começar. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre obesidade infantil. Um tema que vem sendo abordado cada vez mais na sociedade, porque a cada lugar que você vê tem uma criança obesa. Quantas vezes você não vê no seu dia a dia, até dentro da sua própria casa, o seu filho, sua filha, seu sobrinho, ganhando e ganhando mais e mais peso e você acha que isso é uma coisa normal? Pessoal, não é normal, tá? Criança obesa não é sinal de criança saudável, muito pelo contrário. A obesidade infantil vem crescendo em números alarmantes. São 41 milhões de crianças abaixo dos 5 anos de idade com obesidade. Ou seja, se você pegar o tamanho de Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, cabe 4 vezes a população de um país do tamanho de Portugal de crianças obesas abaixo de 5 anos no mundo. É muita criança e tem alguma coisa de errado. Em crianças e adolescentes, a quantificação da obesidade é diferente do adulto, tá? Para você fazer essa quantificação, você vai levar em consideração o IMC dessa criança e a idade, além do sexo. Com isso, você vai jogar em uma curva disponível pela Organização Mundial de Saúde para você ver se essa criança está obesa, está muito obesa ou se ela está desnutrida, ou ainda se ela tem o peso normal. Os principais fatores de risco para a obesidade infantil incluem o sobrepeso e obesidade dos pais, tá? Mas isso não deve ser levado como fator de desculpa para o filho ser obeso. Por exemplo, eu sou obeso, minha mulher é obesa, é claro que o nosso filho é obeso, né? Não, muito pelo contrário. Se vocês dois são obesos, vocês têm obrigação de não deixar com que o filho de vocês seja obeso. Sedentarismo, outra questão que a gente vai abordar mais à frente aí, mas o sedentarismo dia a dia é uma coisa que está corroendo a nossa sociedade, principalmente as crianças. Computador, tablet, celular, videogame, o dia inteiro. Isso tem que acabar. Peso ao nascimento e aleitamento materno. Crianças que nascem com um peso acima da média tendem a ter um maior peso no futuro. E o aleitamento materno funciona como um fator protetor, ou seja, quanto mais você levar esse aleitamento materno próximo aos 2 anos de idade, maior é o fator protetivo contra a obesidade no futuro, porque o leite materno é o alimento mais rico, mais nutricional que nós vamos encontrar para oferecer para uma criança. O grande problema da morbidade na obesidade infantil é o quê? Que essas crianças elas vão vir a desenvolver diabetes, pressão alta, síndrome metabólica, colesterol alto, muito antes do que elas deveriam. Então você pode ver que hoje em dia já tem pessoas de 25, 30 anos infartando, né? Isso não é normal. A gente tem que se preocupar muito com isso. E você é responsável pela alimentação do seu filho. É como eu digo, seu filho não vai sair de casa com 5, 6 anos para ir ao mercado comprar o que ele vai comer. Ele come o que você deixa. E outra coisa que eu sempre digo, mercado não é lugar de criança, tá? Alimento gostoso não é recompensa. Se você levar seu filho no supermercado, obviamente ele vai querer parar na seção ali dos salgadinhos, do refrigerante, da bolacha, das balas. Se você incentivar esse hábito, ele vai se perpetuar pelo futuro. Então você tem que cortar o mal pela raiz, tá? Você tem que investir no seu filho, na alimentação do seu filho com coisas naturais, vegetais, frutas. É claro que no primeiro momento que você colocar uma fruta, um legume, um vegetal na boca do seu filho, ele não vai gostar, tá? Leva aí cerca de 4, 5, até 6 vezes para o paladar da criança se adaptar a esse sabor. O paladar da criança é um livro em branco, tá? Então você tem que construir esse livro, mas se você começar desde criança a dar refrigerante, dar alimentos muito salgados,
com muito tempero, muito condimento, esse paladar da criança vai acabar ficando estragado e você vai ser responsável por estragar a vida dessa criança. Pessoal, em relação ao tratamento da obesidade infantil, é claro que a gente tem que fazer todo um controle, toda uma anamnese, exame físico nessa criança, mas em geral, é óbvio que nós temos que reduzir a quantidade de calorias que ela está comendo, tá? Como que a gente vai fazer isso? Ofertando alimentos mais naturais e mais integrais, frutas, verduras, evitar frituras, evitar refrigerante, evitar levar essa criança no shopping para comer aqueles lanches que vêm com um presente em forma de brinquedo, que eu não preciso nem citar o nome, né? Você tem ali uma mídia muito forte na cabeça da criança, você está dando um alimento para ela viciante, tá? Um alimento que vai entrar na cabeça dela com gordura, com muito sal, com muito carboidrato, e você, associado a isso, ainda dá um brinquedo para ela, um presente. Então isso acaba estragando essa criança. Você não tem que levar essa criança para jantar esse tipo de alimento no shopping. E é claro que se ela vê, ela vai querer, porque ela é criança. Quantas vezes nós, adultos, não nos damos aí ao luxo de comer alguma coisa ou outra porque nós estamos com vontade. Imagine então fazer isso com uma criança. Nós temos que aumentar o gasto energético, tá? Dos pequenos aí. Nós temos que reduzir o tempo de tela, ou seja, aproximadamente 1 hora por dia de exercícios vigorosos, exercícios que vão cansar essa criança. Seja ele qual for, brincar num parquinho, jogar futebol, jogar basquete, natação é uma excelente opção para essa faixa etária. Jiu-jitsu, essas artes marciais que gastam muita energia são muito bons também. E redução no tempo de tela que a gente estava falando. O que é isso? A gente tem que reduzir para no máximo 1 hora por dia. Todo o tempo que essa criança fica na frente do computador, do tablet, do videogame. É claro que no começo houverão um ranger de dentes. As crianças não vão aceitar, elas não vão querer. Mas você é pai, você é mãe. Você está fazendo isso pelo bem daquela criança, tá? Não é castigo. Se ela merecer, ela vai ter o videogame, ela vai ter a televisão, mas você não pode usar isso como forma de confortar aquela criança, porque você passa o dia inteiro fora de casa e deixa ela agindo assim. Para finalizar, eu quero que você entenda que nós temos também alguns tratamentos medicamentosos, mas que nem sempre nós vamos utilizar esses medicamentos, porque são medicamentos que acabam por ser um pouco fortes para o corpo da criança. A criança ainda está em crescimento. Se a criança está em sobrepeso, a nossa meta é perder meio quilo por mês nessa criança. E se a criança já está em obesidade, a nossa meta é perder 1 quilo por semana. Não muito mais que isso, porque essa criança está em fase de crescimento. Ela vai alongar, entendeu? Os medicamentos liberados para a obesidade infantil no Brasil são poucos. Dentre eles, a sibutramina, tá? Incrivelmente, a sibutramina ela é liberada para uso da obesidade infantil, mas acima dos 16 anos, tá? Não é para qualquer criança. Não é para criança de 5 anos, 7 anos, é para criança mais velha e adolescentes, 16 anos. O Orlistat, tá? Que é uma droga que ajuda a diminuir a absorção de gordura no intestino, mas ao mesmo tempo diminui a absorção de vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então você tem que estar sempre controlando essas vitaminas no corpo da criança. Ainda assim, o Orlistat ele só é liberado para uso em crianças a partir dos 12 anos de idade. E a metformina, um medicamento aí já conhecido por você, que é usado para diabetes. A metformina está aí indicada para as crianças a partir dos 10 anos de idade, se ela tem algum certo grau de resistência insulínica ou diabetes do tipo 2 que não consegue ser controlada pela alimentação, os exercícios físicos e as mudanças no estilo de vida. Só para terminar então, vamos falar um pouquinho da cirurgia bariátrica. Crianças podem fazer cirurgia bariátrica? Sim. O governo acabou de liberar uma normativa que as crianças adolescentes, a partir de 16 anos agora, já podem fazer a cirurgia bariátrica, caso elas não tenham melhorado com a medicação, com a mudança do estilo de vida, com a mudança dietética, exercícios físicos. Aí ainda assim você tem algumas
normas, né, alguns componentes que a criança tem que se adequar, o adulto responsável tem que autorizar essa cirurgia, então não é coisa muito simples, mas existe, é uma opção. Queria agradecer você, mais uma vez, que está aqui acompanhando o nosso canal. Se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou, clica aqui, dá um joinha no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com quem tem criança em casa. Vamos tentar, juntos, combater essa obesidade infantil que vem crescendo tanto no nosso país e pelo mundo afora, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.